Bom dia, gente! O Sempre Bem de hoje mostra os tipos de tratamento para o lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia. Veja também dicas de treinos e atividades que você pode fazer no verão, em praças ou parques. E tem ainda dicas de cuidados para as peles orientais, pretas e brancas. Pode vir, o Sempre Bem já começou! Oi, gente, o Sempre Bem está começando nesse mês de fevereiro, já em novo horário, às 7h30 da manhã. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o Fevereiro Roxo, que é a campanha que visa conscientizar as pessoas do tratamento de doenças crônicas, como lúpus, Alzheimer e fibromialgia. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Samir Magalhães, que é neurologista e médico do sono, e o Teógenes Silva, que é reumatologista. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos começar explicando o que é cada uma dessas doenças, começando pelo lúpus. O lúpus é uma doença reumatológica do grupo das doenças autoimunes. O que seria uma autoimunidade? É basicamente uma condição clínica que o próprio organismo produz anticorpos contra si mesmo. E o Alzheimer? Bom, o Alzheimer é uma doença neurológica que ela acomete o nosso cérebro, né? O cérebro faz parte de um sistema que se chama sistema nervoso e ele é responsável pelas funções de memória, de atenção, de linguagem, do modo que o indivíduo interage no meio, né, dentro da sua família, da sociedade. E o que a gente vê no Alzheimer é um declínio, né, uma disfunção, né, dessas funções que a gente acabou de citar. E essa disfunção ela leva também a uma dificuldade na convivência do paciente consigo mesmo e com as outras pessoas. E a fibromialgia? A fibromialgia, Bruna, é uma doença também reumatológica, mas não é uma doença autoimune. É uma doença em que ocorre um processamento, uma percepção diferente de dor no paciente que é acometido com a doença, não é? De uma maneira mais simples, seria que o paciente tem uma sensibilidade maior à dor, acompanhado também de outros sintomas mais gerais, como a insônia, a fadiga, que é um sintoma também muito comum, e principalmente os aspectos emocionais e psiquiátricos, como transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Falando agora de predisposição genética, se uma pessoa da família apresentar alguma dessas doenças, os parentes mais próximos eles devem se preocupar e fazer algum tipo de exame? Como é que funciona? O que se sabe é que quando a demência ela se expressa antes dos 65 anos, né, isso tem um fator hereditário um pouco mais evidente. Né? Depois dessa idade, assim, a associação familiar ela não é tão clara, tá? Mas o fato é que os hábitos, o jeito da pessoa conviver, o consumo de álcool, o tabagismo, a predisposição à hipertensão, tudo isso leva a um risco maior de Alzheimer e às vezes isso também está congregado dentro de um fator familiar. O paciente que tem lúpus não necessariamente vai ter um filho com lúpus, mas com certeza aquele paciente que tiver sintomas semelhantes ao lúpus deve ser lembrado a sua história familiar. A fibromialgia também temos estudos que mostram alguma correlação genética, entretanto o que se traz muito é o aspecto emocional, é o cotidiano, é o contexto social e de vida. Logicamente, pessoas que vivem em ambientes mais difíceis, né, logicamente podem encarar e expressar a doença de maneira semelhante. E quais são os principais cuidados que uma pessoa que tem lúpus precisa ter, doutor? Controle dos fatores que, digamos assim, podem levar à expressão da doença, principalmente radiação solar, não é? A radiação solar aumenta a expressão e a atividade da doença lúpica. Outros fatores também, como o tabagismo, está associado, bem como também o lúpus, em sendo uma doença mais comum em mulheres, tem uma relação bem estreita com o nível de estrógeno. Então, esses pacientes devem ter restrições a algumas doses de componentes de estrógeno, no caso anticoncepcionais, né? Tudo isso sendo gerenciado pelo médico, de preferência o reumatologista. Sim, a gente vai ver agora a história de uma pessoa que tem lúpus e aí vamos entender um pouquinho como é a vida dela. Roda aí.
Cerca de 90% dos casos de lúpus ocorrem em mulheres. E esse é o caso da Ana Geórgia. Felizmente, desde os 35 anos, ela consegue controlar a doença, mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre foi assim. Quando eu era bebê, eu tinha muitas infecções urinárias, tinha sangramento pelo nariz e outros sintomas que a gente nunca associou a nenhum tipo de doença específica. E só junto com a puberdade que vieram os sintomas mais específicos, como as dores migratórias nas articulações. E fui diagnosticada errada na época porque a gente não tinha um conhecimento muito grande, não tinha movimentos como esse, o Fevereiro Roxo. E na época eu tive diagnóstico de febre reumática. Foram 2 anos tomando Bezetacil todos os sábados, assim, que teoricamente é um remédio para curar a febre reumática, que eu não tinha. Até que quase eu parei de andar mesmo, porque os movimentos articulares ficaram muito prejudicados. E aí finalmente eu fui levada a um reumatologista que prontamente já me deu o diagnóstico de lúpus. E dali para frente foram muitas internações, porque o remédio da caixa já não resolvia. E eu tive que fazer pulsoterapias, que é como se fosse uma quimioterapia com corticoide. No ano de 2006 eu fui surpreendida com a plaquetopenia grave, que assim, meu corpo destruía minhas plaquetas e por conta disso eu tinha muita hemorragia, eu tinha hematomas no corpo inteiro, eu retirei o baço, na biópsia do baço deu lúpus, né? E eu fiz cirurgia também de catarata, por conta do uso dos corticoides aos 29 anos eu já operei os olhos também, então assim, eu passei por uma série de procedimentos até conseguir chegar na minha tão sonhada remissão. Hoje eu não tomo nenhum tipo de medicação. Minha medicação eu costumo dizer que é a academia, a musculação, é a alimentação mais frugal, assim, eu não como nada que não deva ser comido, digamos assim, não como carne vermelha e outras coisas mais. Então assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida que acho que é até superior a quem nem tem doença, mas porque eu corri atrás disso, eu nunca abandonei o tratamento. E eu sempre busquei a minha qualidade de vida, eu quero isso pra mim. Então é aquilo que você acredita, você tem que correr atrás dos seus sonhos. E meu sonho era viver normal, e hoje eu consigo. E, doutor, quais são os cuidados que uma pessoa que tem Alzheimer precisa ter? E mais do que isso, a pessoa que cuida de alguém que está com um nível já mais avançado de Alzheimer, o que ela precisa se preocupar? Exemplo, né? Por ser uma doença degenerativa, a doença tende a progredir a despeito das intervenções médicas, ou seja, hoje a gente não tem nenhum tratamento farmacológico, um remédio, né, que reverta a condição do Alzheimer. E por isso, naturalmente, ela vai progredir. E isso vai levar a uma debilidade maior, muitas vezes necessitando uma supervisão pelo familiar ou pelo cuidador, né? E esse estresse, né, que gera o cuidador, isso a gente trata na nossa área, né, como algo muito especial. A gente precisa atentar muito ao cuidador, a quem está vivenciando a doença do lado, porque essa pessoa ela também adoece, não da doença em si, mas de outras manifestações, como depressão, ansiedade, né? Então, cuidado ao doente, à pessoa que tem Alzheimer, né, ele não deve ser direcionado exclusivamente a ela, mas sim àquele meio em que ela vive. Agora a gente vai ver um vídeo que fala da importância de exercícios, tanto no tratamento quanto na prevenção do Alzheimer. Vamos ver. É isso mesmo, gente. Existem exercícios que colaboram para a melhora da nossa saúde mental. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje numa escola de treinamento para o cérebro, que, claro, contribui e muito para a prevenção do Alzheimer. Eu estou aqui com a dona Rosângela e com a Alana, que é a instrutora aqui do método. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Rosângela, você já pratica esse hábito do exercício para treinar a memória há quanto tempo? Há 6 meses. Sei, no ano passado foi. E tem alguma coisa que você mais gosta, assim, que você se sente melhor? O que eu mais gosto é de praticar o ábaco. Eu me identifico demais, porque eu gosto muito de numeral e ele me prende. Prende a atenção, né? Certeza. E aí, quais são os benefícios que você percebe com essa atividade? Que eu me concentro, que eu trabalho memória, entendeu? Porque também tem outras apostilhas que trabalham muito o foco, né? Você fica muito focada, tem a parte de desenho, são muitos exercícios, são vários. E aí, claro, tem benefícios no dia a dia, certeza, né? Certeza. Porque quando chega uma certa idade, é conveniente você fazer um exercício para a mente, né?
que a gente faz para o corpo físico. Então, para a mente, é tudo de bom. Alana, explica pra gente. Ela falou do ábaco, a gente está aqui com alguns exemplos de exercícios que são feitos, né, para treinar o cérebro. Explica pra gente como é que funciona isso. Como a Rosângela bem disse, nós temos algumas apostilas de base com algumas atividades diferenciadas focadas nas habilidades cognitivas de cada aluno. A gente trabalha com a ginástica cerebral. A base da ginástica cerebral é a prevenção exatamente dessas questões, né? Todas as questões que envolvem nossas habilidades cognitivas. Atenção, memória, linguagem, concentração, tudo isso está voltado para a ginástica cerebral. O objetivo seria a prevenção de doenças também, de demências como o Parkinson, o Alzheimer e outras doenças também que envolvem essas questões das nossas habilidades cognitivas. Pois é, Bruna, os exercícios, né, eles são fundamentais assim, para quem lida com essa condição, né? Não só a atividade física, mas também as atividades sociais, o indivíduo ter uma relação social muito boa, né? E também uma reserva cognitiva, ou seja, isso é o quanto que ele já estudou na vida e quanto que ele ainda usa a mente dele para atividades de aprender alguma coisa. Isso ajuda ao indivíduo que tem Alzheimer, e não só aquele que tem Alzheimer, mas aquele que tem predisposição a ter, a diminuir a sua chance de apresentar a doença de forma mais precoce. Isso é fundamental para quem lida com essa condição. E falando em fibromialgia, doutor, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter? Não só a parte medicamentosa, mas também a adesão ao acompanhamento médico, né? Acrescentando ainda atividade física, que é fundamental, é algo que temos a existência de evidências científicas que comprovem o benefício e o controle, inclusive, da fibromialgia com esse aspecto, bem como também o trabalho dos aspectos emocionais. Bom, para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância de uma campanha como essa, do Fevereiro Roxo, se falar dessas doenças, não só do tratamento, mas também a prevenção, né? O que as pessoas podem fazer. Sem dúvida alguma, a ideia de você elevar o conhecimento da população em relação a qualquer que seja a doença, né? Ela favorece um diagnóstico precoce, algumas intervenções comunitários para você entender melhor como é que aquela pessoa lida com a doença e lida com o seu meio, né? E isso também aumenta o alerta dos profissionais em relação ao diagnóstico dessas doenças, o que favorece em si, né, a melhora de qualidade de vida da população em geral e daquele indivíduo que padece da doença. Bruna, eu acrescento, né, a importância também dessa campanha para o esclarecimento dessas doenças para os familiares e até mesmo para os pacientes que não entendem, né, que não sabem desses sintomas, saberem que são doenças que podem ser negligenciadas, né, mas de muita importância e muita frequência, né, na nossa prática clínica, e também para fortalecer ao paciente a possibilidade de que todos os males, né, as doenças possíveis que o paciente tenha, pode ser passível de tratamento. Sim, isso aí. Muito obrigada, viu, gente? Agradeço. E agora, ó, presta atenção nesse recado. É muito fácil comprar na PagMenos. Você faz as compras que deseja e recebe do seu jeito. E uma opção que vocês já conhecem é o Clique e Retire. Você compra online e pega seus produtos em uma PagMenos mais próxima. E olha só essa novidade! Agora você pode escolher o Locker como opção de retirada da sua compra em uma loja ou em algum ponto perto de você. Daí uma mensagem vai chegar no seu celular ou e-mail informando o local que você escolheu e o seu código para a retirada do pedido. E pronto! Você já não precisa mais se preocupar. É só ir até o Locker. Aí digite o código que você recebeu e pegue seus produtos sem fila, na maior comodidade e, claro, com muita segurança para a sua saúde. Na PagMenos é assim. Compre e receba do seu jeito. É sempre uma forma prática, rápida e muito fácil. Todo esse cuidado é para você viver plenamente. PagMenos. Amor. Esse é o melhor remédio. Gente, tem alguns treinos e atividades físicas que são perfeitos para se praticar no verão. Vamos ver? Por
conta da pandemia, muita gente ainda não se sente à vontade para praticar atividade física numa academia ou em ambiente fechado. Por isso, as praças e parques, utilizando o peso do seu corpo, objetos que você tem em casa e até mesmo os equipamentos públicos podem ser uma ótima opção. Certo, Karine? Certo. Atividades ao ar livre se tornou, desde o início da pandemia, o queridinho da atividade física. Por quê? Porque a gente está em um ambiente livre, um ambiente sempre em constante mudança, onde você há interação com a natureza, a sociabilização com outras pessoas, mas mantendo o distanciamento. Na questão física, né, na autoestima, no ganho de massa magra, na perca de calorias, né, você vai ficar um pouquinho mais magro fazendo atividade física. E na questão psicológica, eu estou num ambiente vivo, eu estou fora de casa, eu estou tirando a atenção do meu dia. E quais são os exercícios recomendados? Quais atividades a gente pode fazer aqui numa praça como essa que a gente está? Eu posso começar com caminhada, eu posso fazer exercícios de força. Hoje, a maioria das praças já existem alguns aparelhos que ajudam nesse treinamento, né? E eu posso estar utilizando um banco, um bastão, eu posso estar utilizando um degrau. Eu gosto de peso. Qual é a alternativa que eu posso ter fazendo aqui ao ar livre? Bom, todo mundo tem produtos de limpeza em casa, né? Então já fica aí a dica. Ah, Karine, mas fica leve, né? Às vezes eu tenho 2,5 kg, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode colocar para incrementar. Se você misturar areia com água, fica mais pesado. Então coloco dentro daquele material de limpeza, né? Ah, vou fazer uma rosca direta. Pego 2 embalagens iguais, vou encher de areia, coloco água. À medida que eu achar que vai ficando tranquilo, eu vou colocando um pouco mais de água para fazer um pouco mais de peso. Então é isso, não tem desculpa, tem que querer, certo? Tem que querer. Então vamos aproveitar e mostra pra gente uns exemplos agora? Agora. Vamos lá. Bom, vamos começar então preparando o corpo para os exercícios? Sim, aqui eu trouxe uma opção do bastão, mas também eu vou passar uma opção sem, ou seja, se você está disposto a trazer ou não. Eliana, por favor. Perninha na frente, outra atrás, alonga a perninha atrás. Para quem está com bastão, pode potencializar ainda mais a cabeça entre os braços para alongar mais a parte posterior do corpo. Aqui a Raíssa, ela pode colocar a mãozinha lá no joelho, tá? Basta 20 segundinhos de um lado, trocou, rapidinho, isso. Parou, vamos lá. Nosso segundo exercício é a nossa mobilidade, tá certo? Os bracinhos, quem tá soltinho vai normal e a Eliana, o bastão na frente e atrás, tá? Vamos fazer uma rotação com o ombro, preparar o corpo. Perninhas paralelas, abertura do quadril. Agora vamos alongar a posterior do corpo, isso. Lembrando, ó, cada um tem uma mobilidade diferente. Vai no seu limite que vai dar certo. Não tenta forçar muito. Prontinho, preparamos o corpo. Vamos agora pro trabalho intenso. Aqui eu trouxe 2 implementos fáceis, 2 garrafas de água, lembrando sempre importante a mesma dimensão, tá? E aqui uma toalha. Eliana, vou lhe presentear com a garrafinha d'água, você vai fazer rosca direta, tá certo? Eu quero 3 repetições, tá? 3 séries e aqui o outro implemento, uma toalha, facinho, confortável, para tornar o exercício mais prático. Raíssa pode deitar, vamos fazer abdominal completo, ok? Vamos intercalar. Vamos fazer 5 repetições de abdominal completo. Parou. Vou intercalar com elevação pélvica. Abertura do quadril, força no calcanhar, mãozinha próxima ao bumbum e vou subir. E o nosso último recurso aqui, a nossa última opção para você é o galão de água. Aqui tá só com água. Aqui o agachamento eu posso estar executando. A base um pouquinho maior que a abertura do quadril, ponta do pé sempre para fora para acompanhar a anatomia do joelho. Ativo o meu abdômen e faço o agachamento. Karine, não vou trazer nada. Eliana já está fazendo com o peso do corpo. Não precisa nem mandar, Eliana. Ela já é ativa, né? Já é ativa, ó. Já posso fazer com o peso do corpo. Tá vendo o que a Eliana tá fazendo? Ela tá dando 2 pulsos lá embaixo. É uma alternativa, cara, caso eu queira intensificar o exercício. Agora a gente vai utilizar o banco. Sim, toda praça, né, tem um banquinho que você pode estar utilizando a seu favor. Aqui eu vou passar 2 exercícios. O primeiro é a nossa subida. Eu vou estabilizar o pezinho, ó, sempre mantendo o joelho um pouquinho mais pra frente, Raíssa, aqui o pé, só o pé, isso.
sempre o joelho alinhado com o tornozelo, para dar segurança. Mantendo o equilíbrio, eu vou trabalhar o processo proprioceptivo também, ó, do equilíbrio, subir e descer. Eu posso tanto estar realizando 10 repetições seguidas em uma perna, como eu posso também alternar. Assim eu vou estar trabalhando o equilíbrio. Fico alternando, subir com uma perna, descer e vou alternar com a outra. Ok? E a nossa segunda sugestão, braço. Mulher gosta de braço, homem gosta de braço, então vamos intercalar, né? A gente vai pro tríceps, ó. Eu sento, a minha mão sempre fica próxima do meu bumbum, ok? Ativo o abdômen, eu só descolo um pouquinho e vou pra frente. Perninha 90 graus ali na frente, eu vou descer e vou subir. Lembrando sempre, tudo vai depender do seu condicionamento. Aqui, a toalha, ela deixou de ser um implemento só para deixar confortável. Ela se tornou indispensável para o exercício. Vamos trabalhar braço. Qualquer estrutura firme, tá certo? Vou colocar um pouco acima da minha altura, pezinhos alinhados, abdômen ativo, crescer o peitoral e vou realizar os movimentos de puxada. Aqui eu tô trabalhando costas, bíceps, tríceps, ombro, tô trabalhando toda a minha musculatura superior. Parece um aparelho de musculação de academia. Parece. Inclusive, Karine, eu posso dificultar ainda mais? Pode. Se você tornar uma toalha maior, o grau você vai ficar mais deitado. Lembrando, quanto mais em pé eu estiver, Eliana, um pouquinho mais em pé, um passinho para trás, é isso, para frente, agora se jogou. Ó, ficou mais fácil, não ficou mais fácil? À medida que eu vou mais para frente, eu vou ficando mais inclinado, um passinho para frente, Eliana. Vai dificultando, entendeu? Isso vai depender do seu condicionamento. Então é isso, né, Karine? São muitas opções aí. Você pode fazer cada dia um exercício diferente, sem repetir nada que não vai tem, faltar, e não tem aquela desculpa. Ai, tá chato. Sim. Ai, eu vou repetir. Não tem. Tem como variar todo dia. Sem monotonia. Sem. Eu gosto bastante da sensação de estar no local aberto, estar em contato com a natureza, de poder levar o meu animal de estimação para caminhar comigo, para socializar com os meus amigos, com os meus colegas que praticam esporte também. Bom, eu me sinto livre, me sinto bem, porque aí eu caminho, tem dias que eu faço caminhada, tem dias que eu faço corrida, então eu vou alternando. Eu me sinto muito bem na beira da praia, na beira da praça, assim, ao ar livre. Nossa, é muito bom poder improvisar e praticar exercício aonde for, né? E agora tá na hora do Fica a Dica. Olá, eu sou o Dr. Ricardo Aires, médico hepatologista, e hoje vou dar algumas dicas de que seu fígado não está funcionando bem. Dica número 1. Nós podemos dividir as enfermidades do fígado em dois grandes grupos, as agudas e as crônicas. Dica número 2. A grande maioria das enfermidades agudas são as hepatites. O que é que elas causam? Geralmente dão problema de febre, indisposição e icterícia, que é o olho amarelo. E a pele também fica amarelada, né? E a urina fica escura. Então, dica número 3. Enfermidades crônicas. Essas cursam de uma maneira mais lenta e, portanto, demoram a causar sintomas. Somente quando estão em fases muito avançadas é que surgem os sintomas. E aí sim, indisposição, moleza, dores articulares, falta de apetite, alteração na digestão. Próxima dica, não tome chás indiscriminadamente. Tem muitos chás naturais que são tóxicos para o fígado. Então, esses não podem ser usados, principalmente se a pessoa já tem alguma lesão do fígado. Quer dizer, ele está com uma lesão do fígado e está tomando uma substância que é tóxica para o fígado. Espero que eu tenha colaborado com essas dicas e que as pessoas se sintam informadas para suspeitarem de alguma doença do fígado. Um abraço e até a próxima. Você quer saber os cuidados que você precisa ter com o seu tipo específico de pele? Então, presta atenção nessa matéria.
Nossa herança genética não determina apenas as nossas características físicas, mas também afeta a maneira como nós devemos cuidar da nossa pele. Doutora Kaline, existe mesmo diferença de acordo com cada tipo de pele? Existe sim, é essa a beleza, né? E mais ainda a beleza do nosso país, do Brasil, com toda a miscigenação de raças e tipo de pele que nós temos. E isso é importante na escolha dos produtos e dos tratamentos. Cláudia, você tem a pele oriental, eu queria que você falasse um pouquinho das especificidades da sua pele. Acho que minha pele ela tem mais propensão ao aparecimento de melasma. Eu percebo que com o passar do tempo, dos anos, foram aparecendo as manchas do sol que eu tomei lá quando era adolescente, né? Ela falou de uma coisa que é muito importante e muito característico da pele oriental, que é a predisposição a manchas. A pele oriental, ela produz mais melanina do que a pele branca, por exemplo. E aí, exposta a pequenas radiações solares, a estímulos hormonais, a vários outros fatores, pode levar, assim, a aparecimento de manchas, principalmente o melasma, que é muito comum na raça oriental, e as melanoses solares, aquelas manchinhas que a gente tem nas mãos, muito relacionado ao envelhecimento, no rosto também, testa, nariz e queixo mais oleoso, mas o restante do rosto e do corpo, a tendência é ser a pele mais ressecada, desidratada. Pede mais hidratação, beber muita água e usar produtos hidratantes específicos para essa pele. Cláudia, tem algum produtinho assim que você não vive sem no seu dia a dia? Um produtinho que eu não vivo sem é o antissinais, né? Que eu passo à noite para hidratar a pele e combater os sinais mesmo do envelhecimento. Todas as pessoas precisam usar um antissinais, claro, de acordo com a idade e a característica do produto de acordo com a necessidade da pele. Numa pele oriental, na pele como a Cláudia, a gente tem que ter realmente uma ação hidratante, mas com um toque um pouco mais seco para não estimular a oleosidade nessa pele, mas que tem ação também firmadora. Claro que eu falei do envelhecimento dela que é mais lento, mas a gente não pode descuidar. Então, antissinais à noite com ação hidratante é um produto de grande escolha para ela. Carol, fala um pouquinho sobre a sua pele. Bom, eu não sou negra 100%, mas tenho características negras por conta dos meus pais, que são negros, né? E a minha pele é uma pele mista, mas que os negros têm mais uma pele oleosa. Então eu acumulo bastante oleosidade na região T. A maquiagem dá muita espinha, mas todos nós temos que cuidar e eu cuido bastante da minha pele, sempre, todas as noites. Retiro a maquiagem, passo hidratante, ao longo do dia não deixo de usar protetor solar, nem água termal, para diminuir a oleosidade da pele. Também são beneficiados no quesito colágeno, produzem muito colágeno, têm uma pele mais firme, menor predisposição a ter flacidez, a ter celulite, a ter rugas. Um envelhecimento mais tardio. O envelhecimento é mais tardio, isso é muito comum. Agora tem as outras características da pele. Ela falou que sobre a oleosidade é muito comum na pele negra a pele ter mais tendência à oleosidade porque tem uma produção maior de sebo pela glândula sebácea, os poros são mais dilatados, então aumenta a propensão a cravos e a espinhas. Então os produtos têm que ser produtos especiais, adequados para isso aí. As peles negras também têm uma predisposição maior a manchar. Tem uma melanina maravilhosa que confere muita proteção ao sol, mas isso não quer dizer que esteja livre do filtro solar. FPS a partir de 30 já é suficiente para proteger uma pele negra. Inclusive, doutora, eu estou aqui com esse protetor solar, que ele é o FPS 50, porque eu fico muito exposta ao celular, né, à luz, à radiação do celular, por conta que eu uso bastante, né, por ser influenciadora, e também muita ringue, porque eu sou maquiadora. Então aquela luz eu percebi que causou algumas manchinhas no meu rosto. Muitas vezes eu não tinha cuidado, né? Eu não usava nem protetor solar na maquiagem. Isso é uma coisa importante que ela tocou, a gente precisa ter o hábito do filtro solar diário. E uma outra coisa que a Carol falou são as luzes artificiais. Ring light, smartphones, computadores, tablets. Essa luz artificial, ela vai induzir a mancha, não produz câncer, tá? Mas induz a pele a manchar e a envelhecer mais precocemente. Agora, é importante lembrar que o FPS protege a gente contra a proteção solar. É fator de proteção solar. Estou sabendo agora. Não protege a gente contra as luzes artificiais. Nesse caso, a gente precisa do pigmento dos filtros solares. E agora a gente tem a Bianca, com uma pele super branquinha. Bianca, fala um pouquinho sobre a sua pele. Bom, a minha pele, como eu sou muito branquinha, né, o meu cuidado principal geralmente é o protetor solar.
tanto no corpo como no rosto, porque geralmente eu fico muito vermelha. Além disso, eu tenho uma pele bem seca, então eu preciso ter um cuidado maior com a hidratação, tanto com a ingestão de água quanto com os produtos também, né? Doutora Kaline, fala um pouquinho sobre as especificidades de uma pele bem branquinha como a da Bianca. A Bianca já falou muita coisa aí sobre a pele dela, que realmente é uma característica das peles claras como dela. Então, uma pelezinha que tem tendência a ser mais seca, então a hidratação, água, beber água, como ela falou, e o uso de produtos específicos para hidratar. Ela tem uma característica de uma pele ser mais sensível, e ela falou de ficar vermelha ao sol. Isso é uma das principais características da pele clara. Se ela se expõe no objetivo de se bronzear, ela não vai conseguir o bronzeamento, ela vai conseguir trazer queimaduras solares, que aumentam em muito a chance de câncer de pele quando ela tiver com a idade um pouquinho mais alta, um pouquinho mais avançada. Então ela vai ter principalmente os carcinomas, que são os cânceres de pele muito relacionados com o sol, até outro tipo mais grave de câncer, que é o melanoma. Mas ela tem que se preocupar sim, porque tem uma predisposição maior a rugas, a linhas, a marca de expressão, a flacidez e a queda de rosto, pescoço, muito mais cedo do que outras peles, como a gente falou aqui, da pele negra e da pele oriental. Bianca, qual é aquele produtinho que você não vive sem na sua rotina, hein? Com certeza protetor solar, né? Geralmente é o que eu sempre uso, tanto no corpo como no rosto. Esse aqui geralmente é para o corpo, né? Existem produtos hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue encontrar produtos muito específicos para o dia a dia, para uso numa exposição maior ao sol, para usar no corpo, para usar nas mãos, para usar no rosto, para usar na área dos olhos. Então a gente tem hoje em dia uma gama enorme de produtos específicos e que a gente tem que usufruir de tudo isso em benefício da gente. E se você tem aquele profissional que conhece, que é um dermatologista, que vai saber exatamente a necessidade da sua pele, qual o melhor ativo, qual o melhor produto, qual a melhor combinação de tratamentos, de procedimentos que a sua pele precisa. Gente, muito obrigada, adorei bater esse papo com vocês. Eu que agradeço, obrigada. Foi ótimo. E ó, eu tenho um recado super importante para o pessoal que está em casa. Nosso papo foi maravilhoso, né? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, basta acessar o e-book da PagMenos sobre cuidados com a pele. Não perde tempo, tenho certeza que está recheado de informações incríveis para você. Olha, eu quero aproveitar também e parabenizar todos os dermatologistas pelo seu dia. Parabéns e muito obrigada por cuidar da saúde da pele dos brasileiros. E olha, agora eu vou falar sobre a Choices Beauty Vegan, que oferece resultados assim, ó, de salão de beleza. Choices Beauty Vegan vem com a linha Cachos, que atende desde o cabelo afro até fios ondulados. Possui extratos botânicos de mangostana e infusão de rosas, que controlam o frizz, garantindo cachos definidos. Também tem a linha para cabelos lisos, que traz a força da manteiga neozelandesa de Zespri, proporcionando hidratação e força para que o cabelo possa ganhar comprimento sem gerar pontas duplas. Oferece também a linha de nutrição, que possui a consagrada manteiga marroquina de argan como reforço da hidratação capilar e a infusão de jasmins. Esses dois ativos juntos geram uma combinação de maciez e brilho. E ainda tem a linha de reconstrução, indicada para cabelos danificados ou com química. Ela é feita de manteiga de cucuy, originária do Havaí, e que consegue agir no centro da fibra capilar, promovendo regeneração. Choices Beauty Vegan possui o selo Cruelty Free, ou seja, é isento de testes em animais. E também possui o selo Ocean Respect, que é exclusivo das farmácias PagMenos e significa que a marca mantém o compromisso social para com as cooperativas de reciclagem que ficam nas regiões litorâneas. Choices Beauty Vegan é a escolha perfeita para manter os cabelos saudáveis e alcançar aquele brilho a mais. Esses produtos você encontra no site e nas lojas PagMenos em todo o Brasil. E agora está na hora do Beleza Express. Quem é loura como eu sabe que hidratação, nutrição e reconstrução são 3 palavrinhas que fazem parte da nossa rotina. Eu tô falando do cronograma capilar. E a Regina Raquel vai explicar pra gente o que é essa técnica. Essa técnica consiste em nutrição, que é a devolução de óleos, de princípios ativos, dos nutrientes que o cabelo necessita. A hidratação, que é a devolução hídrica do cabelo, devolver água para o cabelo. E a reconstrução, que é devolver as proteínas que esse cabelo perdeu, ou seja, por procedimentos químicos ou por trações mecânicas,
ou pelo uso excessivo da água quente. Régina, e como montar, afinal, um cronograma capilar para as loiras? Se você usa muita chapinha, muito secador, se você se expõe mais ao sol, o seu cabelo necessita de mais hidratação. Então, procurar máscaras mais hidratantes, que devolvam água para esse cabelo. Se você usa muito procedimento químico, faz muita descoloração, muita coloração também, porque tem as loiras descoloridas e as descoloridas, né? Então, seu cabelo já vai necessitar de mais reconstrução. Procurar máscaras mais voltadas à proteína, que vão reconstruir realmente esse cabelo. Algumas à base de queratina, mas tenha cuidado para não usar muita queratina e esse cabelo não acabar enrijecendo. E quando o cabelo já está reconstruído e hidratado, a gente parte para a área da nutrição, que é devolução de óleo para deixar esse cabelo mais brilhoso, mais macio ao toque. Então o ideal é sempre ficar mesclando esses 3 passos. Isso. Primeiro você começa com a reconstrução, é o primeiro passo, que você vai usar durante 1 semana ou 15 dias. Depois da reconstrução você vem com a hidratação e finaliza com a nutrição, que é o que vai deixar o cabelo mais macio. O ideal é fazer o cronograma capilar antes ou depois das mechas, Régina? Os dois, tanto antes como depois das mechas. Antes das mechas você vai preparar esse cabelo para receber a química. Então, hidratação, porque a química em si, ela também tira um pouco da água do cabelo. Hidratar e reconstruir. Não é só a reconstrução que é válida antes das mechas. A hidratação também se faz muito necessária. Depois das mechas, a gente hidrata novamente, devolve água para em seguida reconstruir. E finalizar na 3ª semana com a nutrição. É isso aí, ter um cabelo loiro e bonito não pode descuidar jamais, né? É. Obrigada. De nada. Por hoje é só, gente, mas se você quiser saber mais informações sobre saúde, beleza e qualidade de vida, é só seguir os nossos perfis oficiais no Facebook, no YouTube, no Instagram, o site da Pague Menos e o portal Sempre Bem. No nosso Instagram você pode também acompanhar as lives de conteúdo e de ofertas exclusivas que acontecem durante a semana. No próximo domingo, a gente vai falar sobre imunidade. Aprenda a deixar o seu organismo forte e protegido. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Tenham todos uma ótima semana, com muita saúde. Obrigada pela companhia e até domingo que vem. Tchau, tchau. Viver não dói, de Drummond. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido e não tivemos, por todos os shows, livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema e conversar com amigos. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos confidenciar a ela nossas mais profundas angústias. Mas como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples: converso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.